Sejam bem-vindos. Esse é o Porquê Eu Tenho Board Games. Estamos um pouco sumidos, mas hoje vamos falar dele, A Ilha Proibida, um jogo de Matt Leacock, o mesmo criador de Pandemic, um jogo de 2 a 4 jogadores, lançado em 2010, no Brasil em 2014 pela Devir. Somos bravos aventureiros desbravando uma ilha que está prestes a afundar enquanto nós tentamos resgatar 4 artefatos deste local. Um jogo cooperativo, aqui coloca em torno de 30 minutos, mas pode ser que dure um pouquinho mais. Vou mostrar um pouquinho das regras e já volto dizendo por que eu tenho Ilha Proibida. Em Ilha Proibida, os jogadores querem coletar os 4 tesouros antes que a ilha afunde e não consigam recuperá-los a tempo. O objetivo do jogo: os jogadores só vencem se eles coletarem os 4 tesouros, virem para a pista de pouso e usar uma carta de fuga de helicóptero. Essa é uma carta que, além de poder mover o seu personagem no tabuleiro, ele é obrigatório para você conseguir fugir do jogo e vencer a partida. Como que se perde o jogo? Você perde-se a pista de aterrissagem, afundar e sair do jogo, ou seja, se em algum momento ela sair do jogo, os jogadores perdem. Se um dos locais de tesouro, se os 2 locais de tesouro saírem do jogo e você ainda não o tiver coletado, outra forma de você perder o jogo é se o marcador de nível de água chegar na caveira. Então, como que funciona o jogo? O jogo já começa com alguns terrenos afundados, alagados, que são comprados no setup. Cada jogador inicia no lugar igual ao seu peão e os jogadores podem fazer até 3 ações, que são elas: mover-se adjacente, não em diagonal, mesmo que tenha um personagem que possa se mover em diagonal, que é o explorador. Você pode drenar peças, ou seja, você pode drenar peças adjacentes, tirando do lado alagado para o lado de volta ao normal. Você pode entregar uma carta de tesouro se você estiver no mesmo local que outro personagem. E você pode recuperar um tesouro se você estiver num local do tesouro. Você pode gastar 4 cartas do mesmo tipo e coletar o tesouro. Depois dessa fase, os jogadores irão comprar 2 cartas de tesouro do monte. Essas cartas podem ser cartas de tesouro ou cartas de itens, como saco de areia, que permite você drenar um local, e a fuga de helicóptero. Mas uma das cartas que você pode comprar é a carta de enchente. Então você automaticamente vai aumentar o nível da água. Você vai subir um nível. Esse número aqui corresponde a quantas cartas nós iremos abrir para alagar os terrenos. Então nós vamos embaralhar a pilha de descarte de volta no topo do baralho e vamos colocar esta carta na pilha de descarte de tesouro. Depois de ter feito a compra de 2 cartas de tesouro, os jogadores sempre têm que terminar com 5 cartas. Você vai comprar cartas de alagamento igual ao nível de água. Nesse caso, seriam 2. Então, eu iria comprar cartas do topo, já que houve uma enchente. Se não houver enchente, você compra do baralho comum. Se houver uma carta de enchente comprada previamente, essas cartas descartadas são embaralhadas de volta. Então, as chances de você comprar um terreno que já esteja alagado
ele aumenta conforme as enchentes são abertas em jogo. Quando as cartas de tesouro acabarem, elas são embaralhadas de novo para formar um novo monte. Então, no momento que a mesma carta, vamos dizer que nessas horas a gente não caixa, né? Se a rocha do fantasma está aqui em cima, por conta de ter sido feito uma enchente, você comprando duas, essa carta que já está alagada, ela sai do jogo junto com a carta correspondente. Se em algum momento a peça onde o jogador está é afundada, esse jogador ele tem que ser capaz de ir para algum dos locais adjacentes. Se o jogador não conseguir, o jogo acaba também. Então, basicamente, esse é o gameplay de A Ilha Proibida. Você vai tentar fazer um set collection de 4 cartas de tesouro iguais, chegar até o local correspondente, trocar pelo tesouro. Os jogadores podem trocar as cartas para fazer isso mais fácil e chegarem com todos os tesouros na pista de pouso e usar uma fuga de helicóptero e fugir. E por que eu tenho A Ilha Proibida? A Ilha Proibida é um jogo cooperativo com regras simples, um preço acessível, componentes de qualidade, um jogo que, mesmo que, como muitos cooperativos, sofra com alfa, é um jogo em que todos estão buscando algo em comum e mesmo que tenha o alfa, às vezes a compra das cartas não ajuda, então ele é um jogo que ele mantém a atenção, é um jogo que você mais perde do que ganha dependendo do nível de dificuldade que você começa, um jogo desafiador. Pode ser um jogo de entrada para quem está começando em jogos cooperativos, que não queira começar com o Pandemic, seja por conta do tema ou algum outro cooperativo. Qual o meu problema hoje com A Ilha Proibida? Tem cooperativos melhores. Os pontos negativos dele é um jogo simples, é um jogo que não tem ele tem poderes variáveis, mas as ações são as mesmas para todos, então mesmo o Pandemic tem as mesmas ações, tem os poderes variáveis, mas ele não é um jogo com expansões. Ele foi o primeiro dessa linha que o Matt Leacock criou de jogos cooperativos com uma pegada um pouco diferente. Teve a Ilha Proibida, o Forbidden Desert e Forbidden Skies. Esses dois ainda não foram lançados no Brasil. Um ponto também interessante é que esse jogo ele tem vários desenhos de ilhas diferentes que a conformidade que a comunidade fez, então isso aumenta um pouquinho também o desafio do jogo. Pontos negativos: a simplicidade, o tema, todos aqueles pontos que a gente fala sobre profundidade de regras. Basicamente eu vejo como isso é um jogo cooperativo simples. Qual é o meu problema com A Ilha Proibida hoje? O meu cooperativo favorito no momento ainda é o Horrified, porque eu acho que ele tem um tema muito bacana e conforme a conformidade dos monstros, as dinâmicas da partida são diferentes. No Ilha Proibida é a mesma coisa, você vai querer juntar 4 cartas referentes aos artefatos, chegar num local daqueles, ou salvar aqueles locais para eles não afundarem e coletar. E depois conseguir chegar na pista de pouso e levantar voo. Sempre a mesma questão. Então, ele é um jogo bem mais leve, um pouco mais rápido do que o Horrified, mas para mim eu prefiro um cooperativo na pegada do Horrified. Não é um jogo com regras solos, mas ele
pode ser jogado solo, só você fazer uma preparação para 2 jogadores. Então é isso, deixe suas críticas e comentários, se você já tem, se você gosta, e eu recomendo para quem quer começar com um cooperativo um pouco mais leve, não quer ir para pegar um Pandemic logo de cara. Até que agora saiu também um Pandemic Hot Zone, que é o Zona Crítica, que destila o Pandemic dentro do Pandemic. E o A Ilha Proibida, o Matt Leacock pegou tudo que ele já tinha criado com o Pandemic e trouxe numa roupagem diferente com algumas modificações. Deixe suas críticas e comentários, se cuidem e até logo.